Capítulo 2. Amém, igreja? Amém. Quem lembra que versículo que a gente vai ler hoje? 12. Apocalipse 2, 12. Amém, irmãos? Diz assim o texto: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as suas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles... Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A terceira carta de Jesus é endereçada à igreja em Pérgamo. Pérgamo era uma cidade especializada nas confecções de livros, que naquela época eram feitas em couro, os mais duráveis. Daí vem o nome pergaminho, porque é o material da cidade de Pérgamo. E era a maior cidade no oeste da Ásia Menor no tempo do Novo Testamento. Ali não, na verdade, antes do Novo Testamento, os segundos 2 séculos antes de Cristo, até um século depois de Cristo, esses 300 anos, aí Pérgamo era a primeira cidade do Império Romano, naquele momento, a construir um templo dedicado a um imperador. Olha que interessante. Pela primeira vez na história, um templo é erguido, um templo de adoração, tipo igreja, louvores, tal lá, para uma pessoa. E essa pessoa era o imperador Domiciano. E Domiciano era um dos imperadores que mais perseguiu os cristãos daquela época. Hoje, essa cidade não tem mais esse nome, hoje ela pertence ali, anexada ali perto da Turquia, né? Mas com templos impressionantes. Se você for à Ásia Menor e visitar esse lugar, você vai ver restos de templos e tal, coisas muito legais para você que quer conhecer mais a respeito da história. Mas no tempo que o Apocalipse estava sendo escrito, Pérgamo tornou-se parte do Império Romano, é indexado ao Império Romano, e por causa da localização e dessa importância toda, os romanos usavam a cidade de Pérgamo como um tipo de centro administrativo para a Ásia. Então, quando vai falar da Ásia, então Pérgamo era meio que uma sede administrativa do Império Romano. Mas o que chama atenção nesse texto é o que Jesus Cristo diz no começo da carta. Ele diz assim: eu conheço, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço o lugar que você habita, e sei que é onde está o trono de Satanás. E acho que 2 vezes ele vai dizer isso. Lá na frente ele vai falar ainda sobre
não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Trono de Satanás e onde Satanás habita. Quem foi Antipas? No culto, na semana passada, o tema era a segunda igreja. Quem lembra o nome da segunda igreja? Esmirna. E ali eu falei para vocês que Jesus, de todas as 7 igrejas, aquela da semana passada, ele endereçava para uma pessoa que nós sabemos quem é, que era Policarpo, o bispo da igreja em Esmirna. O anjo da igreja em Esmirna, que ele está falando, era Policarpo. Dessa vez, nós meio que também sabemos quem é o bispo da igreja em Pérgamo. É Antipas, mas ele já tinha morrido. Então a carta vai para a igreja, né, para a nova liderança, porque o líder da igreja já tinha sido assassinado e ele foi martirizado, colocado dentro de um boi de bronze e aceso, tipo um churrasco, um negócio assim, dentro de um boi de bronze no meio de uma questão pagã lá, um culto pagão. E aí ele sai de dentro do boi de bronze, morto, mas sem que sua pele estivesse toda queimada. É até depois vocês pesquisem sobre isso aí, como que foi o martírio de Antipas. E aí ele foi então sepultado, e tem também toda uma história a respeito do sepultamento de Antipas, mas não é nosso assunto aqui. Então vou deixar alguns pontos para a gente pensar nesse texto, porque o texto começa de uma forma estranha, né? Eu sei que você conheço o lugar em que habitas, e que é onde está o trono de Satanás. Quem quer morar lá? Quem está afim de ir lá morar onde é o trono de Satanás? Eu vou deixar alguns pontos para ele pensar nesse assunto. Primeiro, Deus também planta sementes em lugares muito difíceis. Deus também planta sementes em lugares muito difíceis. Quando ele diz no versículo 13, conheça as suas obras, ou melhor, conheça o lugar em que tu habitas, e que é onde está o trono de Satanás. Aqui Jesus está se virando para uma igreja pequena, plantada numa cidade grande e importante, uma igreja cercada de perigo, porque nessa cidade tem um templo. Depois vocês pesquisem, não sei se vocês gostam de pesquisar já, e agora, nessa cidade, em Pérgamo, tinha um altar a Zeus. Zeus era o maior nome da mitologia grega. Então, dentro do panteísmo grego, Zeus era o principal nome. E o altar a Zeus ficava na cidade de Pérgamo. Fora o altar a Zeus, essa cidade também guardava outros templos, como eu disse agora há pouco. E fora esses outros templos e o altar a Zeus, ela também guarda o primeiro templo erguido para um homem, para uma pessoa. E Jesus está aqui se virando para uma igreja pequena, numa cidade perigosa, pelo menos perigosa para ser igreja, e ele está dizendo o seguinte: eu sei onde você habita, eu sei onde você, igreja, foi plantada. Alguns têm dito que foi porque Pérgamo era a casa intermediária, a ponte entre a religião babilônica e a Roma. Então Jesus chamou lá de trono de Satanás. Mas eu não creio que seja exatamente por isso. Outros dizem que porque lá é um dos centros de adoração. Tem mais essa. Vocês sabem que a imagem da medicina, da farmácia, é uma serpente. E essa serpente não é a serpente de bronze lá do Moisés. Essa serpente é um deus pagão chamado Esculápio. Obrigado, meu irmão. E Pérgamo era um dos centros de adoração também a essa serpente, a Esculápio.
E aí o pessoal fala, é por causa do Esculápio que a Bíblia diz que é onde Satanás habita. Outros vão dizer, não, é por causa do altar a Zeus. Outros vão dizer, não, por conta tem o altar, eu não lembro agora, o outro altar muito importante que tinha ali também em Pérgamo. Mas o que parece ser uma explicação mais razoável, por que Jesus disse o seguinte, você mora onde Satanás habita? Acho que o mais razoável das palavras de Jesus é que tem a ver com o templo e o culto de adoração ao imperador. É quando o homem começa a se tornar o centro. Eu vou pedir permissão para vocês de eu sentar um pouco, porque hoje foi um daqueles dias que eu tive que não conseguir trabalhar o dia todo por causa da minha pressão. Tá dando para me ver aí? Todo mundo? Obrigado. O que parece ser mais razoável é que tem a ver com o culto ao imperador pagão. É a primeira vez que tem um culto a uma pessoa. Assim, um prédio, uma construção que vai apenas honrar um homem, uma pessoa. E isso parece que é o motivo pelo qual Jesus disse, vocês habitam onde está o trono de Satanás. Meus irmãos, presta bem atenção nessas palavras que eu vou falar nesses minutos agora. O primeiro século da igreja é marcado pela luta contra o gnosticismo. A gente falou isso na primeira edição dessas quintas-feiras aqui, sobre as 7 cartas do Apocalipse. E o gnosticismo vem de uma palavrinha grega, que é gnosto, que significa conhecimento. A ideia de que o conhecimento é mais importante do que o resto. O conhecimento salva, é a sua compreensão que salva. E eu vou dizer para vocês com muita tristeza, até hoje, o gnosticismo impera nos meios cristãos. Nos meios cristãos. Quando você acha uma pessoa que entende que para ser crente, para ser salvo, ele tem que entender primeiro, ele tem que aprender, fazer um curso, coisa parecida de alguma coisa, isso aí é uma raiz do gnosticismo. Não é o que eu sei, não é o que eu aprendo, não é o meu conhecimento que me salva. No cristianismo, quem salva é apenas o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e não os nossos próprios méritos, e não o nosso próprio conhecimento. E a julgar por isso, estando dentro do primeiro século, essa carta, a gente vê que Jesus diz à igreja em Pérgamo, dizendo o seguinte: eu sei que onde você habita é onde está o trono de Satanás, e nada foi mais eficaz contra as heresias na história da igreja do que o homem no centro, em lugar de Deus. O homem no centro, em lugar de Deus. Então, acho que a explicação mais razoável para dizer que você habita onde Satanás tem o seu trono, é que ali é o culto de adoração a uma pessoa. E em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, versículo 13 não, o 13, né, que fala isso, fala que, menciona o trono de Satanás, ao mesmo tempo do martírio de Antipas. Dá uma olhada aí com calma. Ele vai dizer o seguinte: eu sei as tuas obras, onde habita está o trono de Satanás, e que você retém o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então é razoável concluir que os dois têm uma associação, o trono de Satanás com a morte de Antipas. Então parece que Antipas se levanta contra. E por que Antipas foi morto? Porque Antipas não aceitava adorar o imperador. Porque Antipas dizia: não, esse templo aí que vocês fizeram, eu não vou oferecer sacrifícios a um homem que está do outro lado do mar, lá em Roma. Eu não vou honrar
homens, eu honro Deus. Então, essa cidade, por ter o primeiro templo dedicado a um imperador na história, ela mostra que quando o homem assume o lugar do centro, então é o trono de Satanás que está chegando. E quando a gente vai se aprofundar no Apocalipse, a gente vai ver que a besta, ela surge do mar. E na escatologia bíblica, o mar fala de povos. A besta do anticristo, lá, a tríade satânica, a besta, o anticristo e o falso profeta, ela vem das pessoas, as pessoas que se colocam no centro. Então, vou deixar alguns pontos. Esse aqui é o primeiro. Cadê? E esse aqui é o primeiro. Deus também planta sementes em lugares muito difíceis. Deus olha para os irmãos em Pérgamo, reconhece a firmeza deles, a fé que eles têm. Deus sabe os esforços. E Ele diz: vocês estão conservando o meu nome e vocês não estão negando a minha fé. Então, o mais importante, de onde Deus nos plantou, e eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que é ser o único crente numa casa que a ideia é anticristã. Eu vivi assim. Eu não sei quem já viveu assim. Sabe o que é ser o único que professa a fé em Cristo num ambiente onde se odeia Jesus, ou se prega contra Jesus, ou se desconstrói a imagem de Jesus. E Jesus se vira para essa igreja pequena, numa cidade gigante, rodeada de perigos, e diz o seguinte: vocês conservam o meu nome, e vocês não negam a minha fé. O mais importante é conservarmos o nome de Jesus, mesmo nos difíceis meios que nós fomos plantados. Os irmãos em Pérgamo conseguiram guardar a fé, mesmo durante uma perda terrível, a morte do líder. A morte do líder, o bispo de Pérgamo, um discípulo de João, que foi morto de forma exemplar, para que a fé deles fosse abatida, para que eles fossem dizimados, para que a igreja fechasse. E Jesus, quando chamou João para escrever as cartas do Apocalipse, falou: coloca o nome de Pérgamo aí. Eu tenho um recado para a igreja que ficou sem liderança. Eu tenho um recado para a igreja que perdeu o seu líder, que perdeu um homem martirizado, porque ele era minha fiel testemunha. Escreve para eles: eu sei onde vocês moram, eu sei que vocês estão aí em volta do trono de Satanás, e mesmo assim vocês conservam o meu nome, vocês não negam a minha fé. Os irmãos em Pérgamo conseguiram guardar a fé, mesmo durante perdas complicadas, mesmo durante escândalos gigantes. Algumas sementes são plantadas em terrenos difíceis. E eu não estou falando só da família. Esses dias atrás eu estava atendendo o telefone na rádio, o irmão ligou para fazer uma pergunta. Sabe, eu acho que quase 20 anos fazendo o que eu faço, eu consigo, sabe, geralmente a intenção da pessoa, às vezes, a pergunta é boa, mas a intenção é ruim. E a semana o irmão ligou assim. A pergunta era boa, mas a intenção é ruim. Não lembro agora a pergunta. Eu até lembro a pergunta, mas eu não quero sair do assunto. Ele fez a pergunta e eu falei para ele: irmão, deixa eu te fazer uma pergunta antes de te dar a resposta. O irmão já ganhou alguma alma para Jesus? Quantos anos o irmão é crente? Ele falou: 10. Eu disse: em 10 anos, quantas pessoas o irmão batizou? Quantas pessoas desceram as águas do batismo através da sua vida? E eu faço essa pergunta para você agora. Quantas pessoas estão na fé graças ao teu trabalho? E ele não titubeou. Ele disse: nenhuma, pastor. Eu nunca ganhei uma alma, nunca batizei ninguém, nunca levei ninguém para o batismo e tal. Mas eu não concordo com isso, com aquilo. Não, tudo bem, você não concorda, essa é a sua pergunta, mas o espírito que está por trás, para mim é importante. Tem muita gente no nosso meio que é muito legal, que ajuda e que tal, mas que nunca conquistou uma alma para o Salvador. Nunca levou alguém aos pés de Jesus.
Nunca levou alguém aos pés de Jesus. E aqui Jesus está virado para uma igreja difícil, num lugar difícil, dizendo, mesmo na dificuldade, vocês conservam o meu nome e não negam a minha fé. Como nós temos que aprender com a igreja em Pérgamo? Como nós temos que aprender a levar o nome de Jesus avante, mesmo onde Satanás habita? Como eu tenho que aprender com a igreja de Pérgamo a sustentar o nome de Jesus, mesmo nas situações mais difíceis? Algumas sementes são plantadas em terrenos difíceis. Lembra das parábolas do semeador? Como está hoje a situação? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Falando aqui das 7 igrejas, acho que foi semana passada, eu falei assim, a história tem muito a nos ensinar, e a gente vive um cristianismo meio que divorciado da história. Por exemplo, como está a situação dos nossos irmãos cópitas? Nossos irmãos cópitas. No primeiro século, São Marcos, o Marcos que escreveu o Evangelho, ele levou o Evangelho até o Egito. O Egito foi evangelizado no século I, por Marcos. É só dar um Google aí, vocês vão ver. E a igreja no Egito cresceu. É uma igreja que tem hoje, não sei, tem que dar uma pesquisa aí, não sei, mas sei lá, 10 milhões de membros. Uma igreja grande. Só que essa igreja, quem lembra daqueles 22 garotos martirizados no mar Mediterrâneo pelo Estado Islâmico há uns 6 anos atrás? Lembram daqueles ali no mar Mediterrâneo, que o pessoal agachou e foi degolando um por um? Aqueles são os nossos irmãos da igreja cópita, dessa igreja que eu estou falando. Eles foram evangelizados por Marcos no século I. A igreja cresceu e existiram, no tempo da igreja unida, que até 1054 só existia uma igreja. Até em 1054 só existia uma igreja, a igreja de Jesus, no mundo. E eu vou dever isso para vocês, mas se tiver alguém querendo me ajudar aí, vai achar. Houveram 7 concílios universais na igreja. 7 concílios foram universais. E no ano 400 e pouco, 450 e pouco, 55, 51, sei lá, houve um concílio chamado Concílio de Calcedônia. Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia, não está aqui no meu esboço, pode ser que eu erre aqui algumas coisas, que eu estou falando agora de coisas da história. O Concílio de Calcedônia, em 550 e alguma coisa, que eu não estou lembrando, ele foi realizado para discutir. Sabe esse negócio que a gente fala assim, ó, Jesus é 100% Deus, 100% homem? Vocês estão ligados nesse negócio? Não, Jesus ele tem dupla natureza, 100% Deus, 100% homem, não sei o que lá. Pois é, e esse negócio surgiu nesse concílio aí de Calcedônia, entendeu? O concílio... Oi? 51? Obrigado. O concílio de Calcedônia, então 451, ele foi... Um dos temas principais do concílio de Calcedônia foi discutir a natureza hipostática de Jesus. Como ele pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Então, reuniram todas as lideranças da igreja do mundo inteiro. Só que o e-mail não chegou lá nos irmãos cóptas. Eles não souberam dessa história. Não avisaram, não chegou. O correio não passou, o SEDEX não foi. Em 451, era mais difícil a comunicação do que hoje. O WhatsApp da época, entendeu? O negócio lá não funcionou. E alguns bispos, tipo assim, a igreja eritreia e a igreja cópita, elas não foram. Teve mais uma que eu não lembro agora. Teve mais uma linha. Elas não foram participar do concílio de Calcedônia. Então, se você chegar
num crente, daqueles que morreram assim, daqueles que foram degolados. Tem essa igreja aqui em São Paulo, a igreja cópita, lá no Jabaquara. Se você chegar lá num crente cópita, num cristão, e falar para ele assim: você sabia que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Aí ele vai dizer assim: então, não passaram lá avisando para a gente isso daí. A gente não tem conhecimento disso. A gente sabe que ele é Deus, que ele encarnou e tal, mas os meandros, o credo que nasceu no Concílio de Calcedônia, não sei se estou me fazendo entender, sabe, os teólogos que estudaram, que falaram assim: olha, é 100% Deus. O nome dessa teologia é a teologia que combate uma heresia chamada monofisismo. Mono, físio, natureza. Então, os irmãos cópitas, eles são monofisistas, porque eles não participaram do concílio de Calcedônia, onde se decidiu, onde se entendeu, onde se alcançou a compreensão de que Jesus ele tem uma natureza humana, duas naturezas, uma 100% humana e outra 100% divina. E os nossos irmãos, eu estou falando nossos irmãos porque isso para mim não é uma divisão, mas para muitos é. Nossos irmãos cópitas, eles não entendem assim. Eles não entendem assim, eles não participaram desse concílio, eles não foram relacionados. Então, 3 ou 4 divisões do cristianismo da época disseram o seguinte: não, como a gente não participou, a gente não entendeu, a gente não viu os debates, a gente não aprofundou o assunto, então para a gente Jesus é Deus, está tudo bem, Ele é o Salvador, Ele encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, somos cristãos, mas esse negócio de duas naturezas tal, meio que não é com a gente. E aí, hoje tem uma igreja, que é a igreja cópita, lá no Egito, que pensa diferente da gente, e esse é um ponto, tá? Tem outros pontos aí, a Bíblia deles é diferente, tem uns livros a mais lá tal, mas são irmãos em Cristo, creem em Jesus, professam a fé em Jesus. Só que eles estão plantados hoje, cercados de terror e mantendo a fé em Jesus, sendo degolados na frente da câmera, sendo degolados em frente à câmera. Irmãos que, se você, dependendo se você vê o jeito que ele se veste, o jeito que é o culto, você fala assim: isso aí não é crente não, isso aí não é de Deus não, isso aí não é tal. Mas eles estão morrendo por defender a fé em Jesus. Estão me fazendo entender, irmãos? Eu tenho muito medo de entrar em assuntos assim, quando eu falo com alguém que não é numa sala de aula, que a pessoa não está lá para aprender e tal, e a pessoa fala: o pastor está misturando aí tudo. Mas é uma questão muito importante. Então, entre os irmãos em Pérgamo, eles conseguiam guardar a fé, mesmo durante perdas terríveis, desgraças que se abateram, a morte da liderança. Isso me faz lembrar da igreja cópita, uma igreja que precisa da nossa oração. Porque hoje, eu conheço bem um pouco daquela vida, quando eu estou no Egito, ou em Belém, muito embora em Belém os cristãos não são cóptas, mas são ortodoxos. Mas como é difícil falar de Jesus e ser de Jesus naquela região. Aqueles irmãos que nós trouxemos do Paquistão, que já tiveram aqui na igreja algumas vezes, no Paquistão é o seguinte: você tira seu documento, sua carta de motorista, tem um carimbo assim, ó, cristão. E tudo para você é pior. Na hora de pagar a guia, é mais caro para o cristão. Sua carteira de trabalho está lá, cristão. Na hora de procurar um emprego, são os últimos para o cristão. Então é muito difícil. E Jesus está se virando para uma igreja plantada num lugar difícil, dizendo o seguinte: eu sei que onde você habita é onde está o trono de Satanás, mas eu estou com você porque vocês conservam o meu nome e não negam minha fé. Então o mais importante não é onde nós habitamos, mas se nós guardamos o nome de Jesus e não negamos a fé no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Segundo, cuidado com as más influências que vivem entre aqueles que Deus elogia. Entre aqueles que Deus elogia, existem más influências. Mas as más influências não são aqueles que Deus elogia, mas estão entre eles. Então vou repetir: cuidado com as más influências que vivem
no meio daqueles que Deus elogia. Tempos atrás, eu pregando aqui, eu falei sobre o Êxodo. E que quando o povo saiu do Egito, junto com o Êxodo, saiu também um monte de gente que não cria em Deus e que não servia a Jesus. E todo mundo já sabe dessa história. E essa é uma realidade. Esse é um problema grave. Sempre no meio dos servos de Deus, existem más influências. Quem era a má influência entre os 12 de Jesus? Tem má influência. Quem trouxe desgraça no arraial de Israel logo depois da vitória contra Jericó? Acã. Quem era Sambalate ou Tobias, aquele pessoal que ao invés de ajudar o Estado de Judá a reconstruir os muros e o templo, fazia atrapalhar. Então, cuidado com más influências que vivem entre aqueles que Deus elogia. Tem uma sala de aula na escola, aquela é a melhor sala de aula. Então, de todas as salas de aula do primeiro grau, aquela é a principal sala de aula. Aí eu te digo, lá dentro tem gente que não presta. Você pega uma igreja que tem 1000 congregações, e ele diz assim, essa aqui é a melhor congregação. Lá dentro tem um cara, tem alguém, tem aquelas pessoas. Que no meio daqueles que Deus elogia, tem aqueles que Deus reprova. Então, cuidado com más influências que vivem entre o povo que Deus elogia. Deus está elogiando a fé dos irmãos em Pérgamo. Até agora ele está dizendo, vocês moram num lugar difícil, é onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás, mas vocês guardam o meu nome, guardam a minha fé, está tudo bem. Mas, que é o versículo 14, mas umas poucas coisas tenho contra ti, que tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. No meio daqueles que lutam pela fé, existem os maus exemplos. Jesus elogiando a força, elogiando a firmeza dos irmãos, plantados no lugar onde Satanás habita, Jesus reconhecendo que eles não negam o seu nome, não negam sua fé, e agora Jesus apresenta outra realidade. E esses elogios não são para todos. Será que a nossa igreja é uma igreja que Deus elogia? E se Ele elogia, será que esse elogio é para você? Será que esses elogios de Deus que a gente entende na Bíblia, que pode se aplicar a nós, como essa aqui agora, guardei, você guarda meu nome. Eu guardo o nome de Jesus. Você guarda o nome de Jesus. Guardou a fé, nós guardamos a fé. Então, esse elogio é para quem guarda o nome de Jesus, guarda a fé mesmo, plantados em situações difíceis. Só que no nosso meio, todo mundo faz isso. Porque Jesus, quando Ele reprova alguns, Ele está dizendo o seguinte, vocês guardam o meu nome, guardam a minha fé, só que no meio de vocês tem pessoas reprovadas. Então, entre vocês, vamos lá, todavia, contra ti, todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Agora, para piorar, pregadores que estão aqui, pastores, quem fala, vocês já tentaram entender a história do Balaão? É fácil ou é difícil? Já tentaram, né? É difícil, vou explicar por quê. Porque o Balaão, no Antigo Testamento, vamos lá, o Balaão não é hebreu, ele não é judeu, ele é lá da região do Oriente Próximo, como chama ali, de Canaã. Ele é um profeta cananeu, que não tem nada a ver com o Senhor. Só que ele sabia do Deus de Israel, talvez através das suas viagens, era um profeta itinerante e tal, ele sabia do Deus de Israel, talvez através dos midianitas, eu não sei. Eu sei que ele falava com o Deus de Israel. E quando Balaque, que é um rei ali cananeu, chama ele e fala assim, eu estou sabendo que os hebreus estão vindo aí, e que esses caras quentes se levantam contra ele, se lasca,
Então eu quero fazer o seguinte, cara, você é profeta, vai lá, amaldiçoa esses caras já e já acaba. Aí Deus, vem lá, o Balaão não é nem hebreu. O negócio de Abraão, Isaac e Jacó não tem nada a ver. Aí Deus vai lá e fala assim para o Balaão: você não vai amaldiçoar o que eu abençoei. O Balaão chega em Balaque, que é o rei, e fala assim: olha, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Aí o Balaque fala: não, então beleza, então eu vou te dar dinheiro. E é muito dinheiro, é muita grana. Se fosse hoje, eu estou falando de milhões, um suborno. E por 3 vezes o Balaque oferece dinheiro a Balaão, e meio que o Balaão não pega. Aí Deus, isso tudo está lá no livro do Juízes, né? Não, Números, livro dos Números. É Números, né? E aí, aí Deus chama o Balaão e fala assim para o Balaão, é o seguinte: você vai com o rei nesse negócio contra Israel, mas você vai falar o que eu falar. Beleza. Aí a história da jumenta de Balaão, a mula, a besta, o asno lá de Balaão. E aí o Balaão monta na jumenta, aquela história toda lá do tal, e no meio do caminho aparece o anjo, a jumenta vê, o Balaão não vê, o Balaão bate na jumenta 2 vezes, na 3ª vez a jumenta deita no chão, embaixo do Balaão, porque o anjo ficou de um jeito que não dava para passar, tal, aí o Senhor abriu a boca da jumenta, a jumenta falou para ele: não te servi desde o começo, tal, e tudo mais, por que você está agindo assim, tudo mais, e aí ele pega e se conserta. E aí meio que termina a história de Balaão. Aí você fala assim: tá, mas o que Balaão fez de errado? Porque no Novo Testamento, o caminho de Balaão, lá em Judas, por exemplo, né, pereceram na revolta lá de Coré, Datã, Abirão, lá em negócio de Balaão. Aí você fala assim: tá, mas o que o Balaão fez? Então, irmãos, eu sei que é muito difícil para os exegetas, para os pastores, olhar para Balaão no Antigo Testamento e achar uma coisa que você fala assim: isso aqui é o problema do Balaão. Mas o problema não está lá. O problema está no Novo Testamento, em 2 textos específicos, e esse que nós estamos tratando é um deles. Versículo 14, ele diz o seguinte: tenho poucas coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Eu reconheço que é difícil você enxergar isso aqui lá no Números. Mas se a Bíblia está dizendo que isso aconteceu, é porque aconteceu. É porque aconteceu desse jeito que está escrito aqui. Porque o pior é que no Antigo Testamento parece que fica tudo bem, mas quando chega no Novo Testamento a coisa muda completamente. Por exemplo, abre a Bíblia em 2 de Pedro 2,15. 2 de Pedro 2,15. Aí a Bíblia vai corroborar com o que está escrito aqui em Apocalipse 2. Ele vai dizer que Balaão, não sei exatamente as palavras, mas fala que ele amou o salário, deixando lá, no caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então, seja como for, Balaão é uma má companhia. No meio do povo de Deus, uma má companhia. Um profeta, mas era uma má companhia. E esse é o nosso segundo ponto. Cuidado com más influências que vivem entre aqueles que Deus elogia. O louvor. Não estou falando o louvor da nossa igreja. Estou falando o louvor canta pra caramba, mas lá nem todo mundo é uma boa referência. Os obreiros são uma benção, mas nem todo mundo é boa amizade para você. As irmãs da oração, as irmãs da oração é uma benção, mas nem todas elas são boas amizades por irmão, para irmã. Infelizmente, semana eu postei um texto de um influencer que já morreu, na década de 90, chamado Jim Rock. E esse cara, ele é autor daquela frase que fala o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E aí eu não lembro exatamente como eu falei, mas eu falei assim: se você vive com 5, se você convive sempre com 5 homens cheios do Espírito Santo, você vai ser o 6º. Mas se você convive com 5 desviados, boca suja,
Vamos lá, irmão, jogando limpo. Quem já teve essa experiência? Você está perto de um cara que é boca suja, não sei o quê, daqui a pouco, o que está acontecendo? É você. Se você convive com meia dúzia de cara que tem a boca suja, não sei o quê, você é o sexto. Se você convive com 5 vagabundos espirituais, a igreja, toda igreja que eu pastorei, até hoje, essa que tem, todas as igrejas tem um núcleo, tem gente que não quer nada com Deus, são legais, são gente boa, tá? Mas não dá para contar com nada. Se você falar se pode orar, não pode. Se você falar se pode abrir a igreja, não pode. Se pode fechar, não pode. Se pode limpar, não pode. Gente boa. Mas ele não está lá para isso. Ele não está lá para servir. Ele está lá para ser servido. Ele está lá para ter um bom atendimento, para ter um pastor que prega falando direito o português, para ter a sala das crianças que tenha ar-condicionado. O negócio é ele. Voltamos lá no primeiro ponto. É o homem no centro. E Jesus está dizendo o seguinte: eu elogio vocês, vocês guardam minha fé, o meu nome, vocês estão onde Satanás habita, está tudo bem, vocês estão guardando, eu sei que é difícil, só que tem entre vocês alguns, e aí ele cita, que seguem a doutrina de Balaão, e vocês têm que tomar cuidado com essas pessoas. Igreja é um lugar fantástico para você fazer amigos, mas também é um campo minado para fazer amigos. Escolha melhor os seus parceiros de caminhada, meu irmão. Tem pessoas, isso acontece em toda igreja. Estou aqui pregando, aí tem uma pessoa que está vindo pela primeira vez. Aí o outro vê essa pessoa, se aproxima, não sei o quê, eles viram parceiros, eles vão para a praia, e vão para o final de semana, e vão passear de moto, e vão viajar para o Nordeste, e vão para o Sul, e vão virar sócio, e vão comprar uma empresa, e vão e ter a filha de um casa com... Toda igreja é assim. Toda igreja é assim. A nossa igreja, hoje, está fazendo 9 anos. Há 9 anos atrás, era um domingo, em 2012, e a gente estava inaugurando essa igreja. E hoje, algumas pessoas se casaram graças a essa igreja. Porque se não fosse assim, não é, Bia? Se não fosse essa igreja, você não ia conhecer o menino. Por exemplo, não é um monte. Um monte de gente casou, e teve filho, outros viraram sócio, outros não sei o quê, tal. Porque a igreja é um lugar social, onde você vai e você encontra pessoas, você é um grêmio, você agremia, enfim, a coisa funciona, você vira amigo, você combina, você descombina, Agora, tome cuidado, orem a respeito. Jesus elogiando uma igreja, dizendo, agora, tem entre vocês alguns que não vale a pena sair para almoçar. Pastor, o que a gente faz com essas pessoas? Deixa com o pastor. Deixa com o pastor. Porque o pastor é o que está ali para pegar pela orelha, para falar, irmão, é por aqui, é por ali, não vem, tal. É assim que funciona. E aí ele fala o seguinte, não somente os... Já tem que parar? Já. Eu comecei mais tarde? Aí ele diz o seguinte, tem também os seguidores do Nicolau. Vê aí o versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu também aborreço. Tem versão que fala odeio. Quem era esse cara? Em Atos capítulo 6, abre em Atos capítulo 6. Tem um problema lá na igreja, e negócio da distribuição diária de alimento, não sei o que lá, e surge o cargo de diácono. O cargo de diácono nasce de uma necessidade da igreja. E aí, os irmãos, os apóstolos disseram, escolham entre vós, que texto é esse? 6 o quê? Escolhei dentre vós 7 homens cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Que versículo é esse? 6, 3. 4. Nós perseveraremos na oração, na ministério da palavra. E o pareceu, contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão,
Pármenas e Nicolau, um prosélito de Antioquia. Esse Nicolau preencheu a última vaga do corpo diaconal da igreja. O primeiro time de diácono da história da igreja, o último deles foi Nicolau, o último eleito, Nicolau. Lá pelas tantas, esse diácono abraçou algumas heresias, que não é o assunto aqui agora, e se voltou contra a igreja. Deixou a igreja e começou a pregar heresias. E conseguiu seguidores. Agora nós estamos vendo uma igreja dentro do final, na última metade do primeiro século, no último quarter do primeiro século, uma igreja na Ásia, e lá na Ásia tem cara seguindo o tal do Nicolau, que é de Jerusalém, que é lá do Oriente Médio. Eu não sei se estou dando a dimensão do assunto para vocês. Naquela época não tinha internet, que não tinha jornal, que a coisa não era desse jeito, a coisa era tão difícil que os irmãos lá da igreja cópita até hoje são monofisistas, porque não avisaram para ele do concílio. Como a coisa era difícil para chegar, eles nem souberam do concílio. Mas a fofoca, mas a heresia, vai que é uma beleza, meu irmão. Coisa boa não vai, mas coisa ruim vai que é uma beleza. E aí tem um ex-diácono que abraçou heresias, que se voltou contra a igreja, que conseguiu seguidores, que se tornou um apóstata. E cheio de gente atrás dessa apostasia. Cheio de gente atrás dessa apostasia. E Jesus está dizendo, vocês têm aí entre vocês alguns que andam com Nicolau, com os seguidores, os nicolaítas, né? os seguidores de Nicolau. Irmãos, a igreja de Jesus, a instituição igreja, ela atravessa períodos de dificuldade, de perseguição. Ela exige cuidados. Mas aprenda uma coisa: nós somos da igreja. Existe uma instituição que Jesus vai vir buscar, é a igreja. É o corpo místico de Cristo, é a igreja. Eu sou um homem da igreja. Eu critico com temor, busco sabedoria para fazer isso, dizendo, olha, irmão, tem que tomar cuidado com isso, mas eu estou de dentro da igreja. O que eu estou fazendo hoje aqui? Eu nem estou bem de saúde, estou fazendo hoje aqui? Estou pregando, não, é na igreja, para os meus irmãos, compartilhando a fé com os meus irmãos. Por quê? Porque eu sou um homem de igreja. A igreja é a noiva de Cristo. O dia que eu estou fora da igreja, como alguns fazem hoje no Brasil, saem da igreja, apostatam da igreja, viram as costas para a igreja e ficam de lá de fora falando mal. É porque tem pastor que não sabe? Tem mesmo. Ah, porque tem gente que cobra não sei o que lá. Infelizmente tem mesmo. Mas você fala de dentro da igreja ou de fora da igreja? Porque se você fala de fora da igreja, você é um nicolaíta. Você é um cara que apostou, você está fora. Falar da noiva tem que ter responsabilidade, porque nós somos a noiva. Porque nós fazemos parte da igreja como corpo de Cristo. É difícil fazer algumas críticas que eu faço, porque eu faço sendo a igreja. Sendo a igreja, com temor, às vezes com lágrimas, como vocês sabem. Mas nunca fora da igreja. E Jesus está dizendo o seguinte, então, mas tem entre vocês aqueles que acompanham aquele que era nosso, que andou com a gente, que foi diácono da igreja, e que virou as costas, e que inventou moda, e que hoje vocês estão abraçando. Eu vou deixar só o terceiro ponto que eu ia tratar, mas não dá tempo. E vou deixar só mencionado. Deus se levanta contra aqueles que Ele ama, para que erros sejam reparados. Deus se levanta contra aqueles que Ele ama, para que erros sejam reparados. Essa é a máxima do profetismo de Israel. O que é o profetismo de Israel? É Deus levantando um profeta para falar contra Israel, que Deus ama, para dizer o seguinte, não é por aí. Se você for assim, vai quebrar. Olha, quem tem filho já grande, sabe como é difícil lidar com rebeldia, sabe como é difícil lidar com... E algumas vezes, você tem que deixar quebrar a cara. Algumas vezes tem que falar assim, agora você vai pagar o preço.
agora vai ficar desse jeito. E Deus faz isso através dos profetas. O que é o profeta Jeremias? Deus levantando o profeta Jeremias dizendo, gente, a casa vai cair. Vocês vão ficar desse jeito, a casa vai cair. Aí o que aconteceu? A casa caiu. Exílio, pobreza, perseguição. Só que Deus ama aquelas pessoas. Deus ama aquelas pessoas. Mas como todo pai, Deus quer seus filhos próximos a Ele. Amém, irmãos? Amém. Então Deus se levanta contra aqueles que Ele ama, para que erros importantes sejam reparados. Então ele diz aqui, arrependei-vos, depois do 13, do 15, que ele fala dos nicolaítas, arrepende-te, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada aguda da minha boca. Mas quem vencer, eu darei de comer do maná escondido, e darei-lhe uma pedra branca, e nessa pedra um novo nome escrito, que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Deus tem um novo nome para mim, Deus tem um novo nome para você. E esse novo nome que Deus tem para mim, novo nome que Deus tem para você, é entregue no último dia, quando as lutas dessa vida trabalhosa, como diz o hino, se findar. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Meus irmãos queridos, vamos ficar de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos ofertar, espero